Hermê Entrevista. Hermê Entrevista. E começou na segunda-feira a vacinação contra a gripe aqui no Rio de Janeiro para idosos de 80 anos ou mais e também para os profissionais de saúde. Enquanto isso, a vacinação contra a Covid-19 continua nas unidades e postos de saúde. Eu vou conversar agora com o infectologista do Hospital Pedro Ernesto, doutor Marcos Junqueira Lago. Bom dia, doutor Lago. Atualizou. É um prazer falar com você e os ouvintes. Prazer é todo nosso recebê-lo aqui de novo no programa Rio em Pauta. Doutor Lago, qual é a importância, queria que o senhor explicasse qual é a importância da vacinação contra a gripe, principalmente aí para os idosos? Então, Evelinda, acho que a gente esse ano, talvez até a gente consiga mostrar à população como a vacina da gripe é importante, de uma forma até mais consistente do que a gente conseguiu há 3, 4 anos atrás. Por que eu digo isso? Depois de passar por essa pandemia da Covid, né, essa coisa terrível aí, que agora está tomara no seu final, ou pelo menos se transformando numa doença endêmica, a gente passou a ter consciência de como essas doenças virais, algumas delas, podem ser graves. E aí eu entro na gripe. A gripe é uma doença antiga, uma das mais antigas do mundo, mas para pacientes idosos ou com comorbidade, pode ser uma doença grave sim, e pode matar, de uma forma até semelhante à Covid, com acometimento pulmonar, cardíaco, etc. E a vacina é a grande proteção. Então, o recado para os idosos, né, inicialmente acima de 80, mas isso depois vai... O ideal até é que toda a população pudesse se vacinar contra a gripe, porque ela diminui muito, em mais de 90%, o risco de você evoluir de forma grave ou morrer por conta de uma gripe, que é uma infecção de Agora gripe, as pessoas não sabem, né, a diferença, porque muita gente fala assim, tô resfriado, não, tô gripada. Qual é a diferença do resfriado para a gripe? Essa pergunta é difícil, mas é muito importante. O que acontece? Eu estou sendo bem didático com a população. Existe um vírus que ele é muito antigo, que chama vírus influenza. Inclusive esse nome dele vem porque ele, antes de a gente saber que existiam doenças virais, os médicos diziam, bom, isso influencia em tudo, então era o influenza, porque influenciava na vida de todo mundo. E depois que a gente descobriu o vírus, deu esse nome de influenza, tá? Esse é o vírus da gripe, Hermelina. E esse vírus influenza, ele é potencialmente muito mais grave do que os outros vírus. Então, as infecções pelos outros vírus, a gente chama de resfriado comum, que é aquele, que teoricamente é aquilo que dá um espirro, fica meio congestionado, um pouquinho de mal-estar, mas aquilo a vida que segue sem nenhum problema. E a gripe, que é o influenza, é aquela doença que ocorre principalmente no outono e no inverno, mas que te derruba. Tô derrubado, peguei uma gripe, aí dá febre muitas vezes. A gripe sempre tem febre? Nem sempre, mas ela tem muito mais chance de ter febre do que um resfriado comum, raramente tem febre, tá? A gripe quase que com certeza tem febre. Aí quando a pessoa está com dor de ouvido, está congestionada, ainda é gripe? Ainda é gripe. E é interessante que antes dessa pandemia, o coronavírus, existiam outros coronavírus, não esse novo, né? Esse do mal que veio acometer a gente. Mas existiam outros coronavírus que eram considerados resfriados comuns. Era uma doençazinha boba. Agora o coronavírus, esse SARS-CoV-2, ele veio realmente arrasando. E o que a gente já comentou muitas vezes aqui e fala para a população, que talvez ele se torne realmente um vírus parecido com o da gripe. Ou seja, um vírus que não é um vírus que vai matar todo mundo, mas é um vírus potencialmente grave e que a gente precisa se vacinar todo ano, exatamente para não morrer dele. Agora, quem se vacinou no ano passado, a gente é bom lembrar isso, né? Quem se vacinou ano passado em outubro, novembro, deve se vacinar esse ano agora de novo nessa campanha de abril, né? Porque é diferente, né? Sim, deve sim. Porque o vírus da gripe, ele sofre essa mutação, a gente agora está acostumado com esses termos, né? Mas o vírus da gripe, como ele é muito antigo, ele tem um comportamento bastante regular. Então, todo ano ele sofre mutações. E a gente precisa se vacinar, porque a vacina é vacina para aquele ano. Quem se vacinou no ano passado, pegou um tipo de cepa, um tipo de vírus da gripe,
e era ainda de 2021. E agora essa vacina já é para o vírus de 2022. Agora, quem não tomou a dose de reforço contra a Covid, pode aproveitar e se vacinar contra a gripe no mesmo dia? Que tem muita gente que está com medo, né? Excelente pergunta. Olha só, teoricamente sim, porque você pode tomar 2 vacinas ao mesmo tempo. Mas como a vacina do Covid é uma vacina muito recente, mais nova, a recomendação ideal é que você dê um espaço de 2 semanas entre uma vacina e outra. Então, por exemplo, por acaso, meu pai e minha mãe. Meu pai me ligou agora dizendo que queria vacinar contra a gripe. Ele tem 88 anos. Aí eu falei, não, pai, espera a vacina semana que vem, porque ele tomou a 4ª dose dele em 1º de abril. Então, o que eu falei? Não, pai, você tomou a 4ª dose em 1º de abril. Então, agora, quando chegar no dia 16 de abril, aí você faz a vacina da gripe. Melhor, né? Entendeu? Melhor. Não, esse negócio de ficar misturando. 2 semanas. Talvez, Ermelinda, ano que vem a gente já esteja conversando de forma diferente, podendo aplicar todas ao mesmo tempo. Mas no momento, separação de 2 semanas entre uma vacina e outra. Agora, o estado do Rio, ele está com uma baixa cobertura vacinal para as crianças, né? A gente está vendo que para melhorar essa situação vai ser feita uma campanha para conscientizar os pais da importância, né, de imunizar contra cachumba, rubéola, poliomielite e sarampo. Isso. Aí eu estava conversando com meus alunos lá na PUC e muita gente nem sabe como é que são essas doenças, né? Aí eu perguntei se estudaram isso no primário, né, o antigo primário, né, nos primeiros anos na escola. Alguns disseram que estudaram, outros nem conheciam, mas sabiam que tinham sido vacinados, mas não sabiam sintomas nem nada. O que o senhor atribui a essa baixa cobertura vacinal que a gente está no estado do Rio de Janeiro? Eu tenho visto que em alguns outros lugares, né, as pessoas correram para se vacinar, mas aqui no Rio muita gente deixou de se vacinar contra cachumba, rubéola, poliomielite, e os pais é que levam, né, realmente as crianças para se vacinar. Como é que ficou essa situação? Por que aconteceu isso? Pois é, menina, isso é multifatorial. Existem múltiplos fatores para que a gente esteja vivendo essa fase meio obscura, né? Ruim, muito ruim. Claro que tem os movimentos anti-vacina que começaram nos anos 2000, um monte de outras coisas vem acontecendo, inclusive autoridades importantes. Quando uma autoridade importante fala contra a vacina da Covid, indiretamente ela está falando contra todas as outras vacinas também. Então, isso é ruim para todo mundo. O que eu queria dizer e que eu acho, tá, para os ouvintes, para a população, é que nós, que somos temos um pouquinho mais de tempo de vida, vamos colocar dessa maneira, a gente viu doenças gravíssimas como sarampo, poliomielite, rubéola que dá na mãe que fica grávida e a criança nasce cheia de defeito e etc., serem erradicadas por conta das vacinas. Então nós sabemos o quanto é importante vacinar. E essa população de agora, como não viu isso acontecer, ela às vezes não fica com aquela ideia de que é tão importante assim. E é importante, porque as doenças vão voltar se a gente não vacinar. E aí a segunda coisa que eu colocaria, Melina, que eu acho muito importante, tá? É importante falar isso para o público e para todo mundo. Vacina tem que ser um programa público. E eu acho que e aí eu não estou especificando que é aquele governo, não é isso. É um programa de Estado, ou seja, o setor público, independente do governo que está ali, ou partido, ou ideologia, ele tem que fornecer para toda a população vacinação fácil, com fácil acesso, com organização, com carteira de vacinação. É isso que faz com que a gente volte a se vacinar. Todos os postos terem vacina, com organização, com carteirinha, registrando isso no cadastro nacional, para todo mundo que queira se vacinar, publicamente e gratuitamente. Isso vai fazer com que a gente volte a vacinar em grande escala. O que está acontecendo hoje é que, como o setor público vem falhando na sua estrutura de vacina, e aí obviamente que eu não estou falando alguns lugares mais, outros menos, tá? O setor privado de imunização vem crescendo muito. E isso cria uma situação ruim. Não que o setor privado não possa vacinar, ele tem responsabilidade para isso.
mas você cria uma situação como se a vacina pública tivesse sendo desprezada, como se o setor público tivesse abandonando a questão das vacinas como um todo. Uma coisa que podia fazer, assim. Uma coisa que podiam fazer é cobrar nas escolas como cobravam quando a gente era menor, né? Exato, cobrar a carteira. Eu lembro, eu era do Instituto de Educação, e eles cobravam a carteira de vacinação na hora da renovação da matrícula. De todas as escolas públicas e privadas. O nosso setor público, Ermelinda, ele tem capacidade de imunizar contra todas as vacinas necessárias para o bem-estar da população. E eu já disse isso uma vez aqui, se eu não me engano, mas vou repetir. Vacina é o que mais salvou vidas no século passado e ainda nesse século. Só perde para água potável e saneamento básico. Só isso. Depois de água potável e saneamento básico, quem mais salvou vidas foi vacina e depois é que é antibiótico. A gente está vendo aí também aumento aí de doenças respiratórias, né? Porque essa a gente sabe que no inverno sempre aumenta. Qual é a possibilidade do aumento de casos agora também durante o outono? Eu acredito que esse ano a gente vai ter um ano muito mais, entre aspas, normal do que os 2 anos anteriores. O que é isso? A gente, nesse outono e inverno, provavelmente vai ter sim muitos casos de gripe, por isso é importante começar a se vacinar contra a gripe, e casos de outras doenças respiratórias, aquela história dos pronto-socorros ficarem cheios de criança com asma, temos adultos e os idosos. Agora nos meses de maio, junho, julho e agosto, né, a gente tem uma incidência de doenças respiratórias, como você bem colocou, gripe e resfriado comum muito alta. Coisa que não aconteceu nos últimos 2 anos, porque como o coronavírus tomou conta de tudo e a gente se isolou muito, a gente teve um número menor dessas doenças. Doutor Lago, amanhã, né, é o Dia Mundial de Saúde, né? E o que o senhor deixa de recado aí para as pessoas, né? O que está faltando aqui, né, para que as pessoas, né, se conscientizem, né, da importância de você preservar a saúde, né, levar em consideração, né, de ter uma alimentação saudável, de evitar gordura, de tentar, né, a gente sabe que a população muita gente perdeu emprego, muita gente tem condições de comprar alimentos, né, nem o básico, né, e quanto mais fazer uma alimentação saudável. A gente né, antes a gente falava assim, vamos fazer uma sopa, né? Hoje para fazer uma sopa você deixa quase metade do salário, né? A cenoura, tem um monte de coisa que cada dia está mais cara, impressionante. Com certeza, né? E então, qual é a dica que o senhor dá aí para a pessoa tentar manter a saúde em dia, né? Coisas que não precise gastar dinheiro. Bom, essa pergunta mas a primeira coisa que a gente não pode deixar de falar é que saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Então isso está na nossa Constituição e a gente tem que cobrar isso. Aí nós temos um SUS que precisa ser trabalhado com seriedade para que ele possa dar a melhor saúde possível para a população. Agora, para os nossos ouvintes, é isso que você falou, como é que a gente... Tem algumas coisas que ajudam muito na sua saúde e que você pode resolver por conta própria. Atividade física, assim, pelo menos 5 vezes por semana, que pode ser andar, não precisa ser necessariamente numa academia ou etc. Você pode dar uma caminhada, andar de bicicleta, fazer uma atividade física, não ficar sedentário, tá? Você não fumar de jeito nenhum, o tabaco é a pior coisa para a saúde, e a bebida tem que ser moderada, né? Saiu até o artigo agora que mesmo bebida moderada pode fazer mal à saúde, mas não ter excesso de bebida, não fumar, não ficar sedentário e ter uma alimentação saudável, por mais que seja difícil hoje. Você comentou bem, né? A alimentação saudável, do jeito que as coisas estão ficando caras, está começando a ficar meio difícil. Tá ficando difícil até se alimentar, né? Exatamente. Quanto mais saudavelmente. Beber muito líquido, não ser sedentário, não fumar e não beber em excesso, isso já ajuda muito. Com certeza. Obrigado, doutor Lago. Eu conversei com o infectologista Marcos Junqueira Lago, do Hospital Pedro Ernesto, aqui da UERJ. Obrigado e bom dia de trabalho aí pro senhor. Bom dia, menino. Obrigado pela oportunidade. O Rio em Pauta, com Ermelinda Rita.